só que eu tenho um protesto a fazer. É o seguinte, eu fui votar hoje, quando digitaram o número do meu título de eleitor, constou na urna que eu já havia votado. Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de Nona Vitória, Paraná. Nesta edição, o bate-papo é em relação à eleição que acaba de ser realizada em todo o Brasil e especificamente fechando em Porto União. E o bate-papo com ele, Brynner Kist. Vamos saber em relação aos índices de abstenções e outras coisas relacionadas principalmente a ela, a urna eletrônica. No instantinho só estaremos de volta. Pois bem, neste primeiro bloco nós vamos tentar focar um pouquinho mais em relação a como foi o pleito eleitoral 2014, segundo turno, em Porto União, nesse bate-papo aqui com o Brynner Kist, aqui na Justiça Eleitoral de Porto União. Transcorreu tranquilamente em relação à eleição? Transcorreu tudo dentro do nosso planejamento. Tivemos apenas uma urna com problema, né? E a votação foi bem tranquila, foi bem ágil, né? Os eleitores conseguiam votar sem nenhuma fila, não tivemos nenhuma incidência de fila, nenhuma incidência de boca de urna. E a apuração transcorreu, com o tempo ajudando, né? Visto que nós temos várias urnas no interior, transcorreu muito rápida e muito satisfatória. Antes de falarmos dela, que é a nossa principal, o nosso principal mote aqui, que é a urna eletrônica, você falou que a apuração aqui transcorreu normalmente e ela foi travada até fechar o horário de verão com Acre e outras regiões do norte, né, do Brasil. O TSE não pensou em, de repente, antecipar essas regiões para que até a surpresa não fosse assim, o modo que foi apresentado, assim, abre lá e já dá uma sensação até assim que, puxa, eu não acompanhei a apuração, não fica um pouco artificial demais? Realmente, devido ao fuso horário do Acre e de algumas cidades do Amazonas, que tem essa defasagem de 3 horas, e visto também que o horário da votação é previsto nacionalmente, né, para começar às 8 e terminar às 17 horas, em virtude disso não foi feita nenhuma mudança, como você falou. O horário que começa num município tem que começar nos outros municípios. Porque se você for analisar por esse seu ângulo, seria injusto pedir a um eleitor do Acre que acordasse às 5 da manhã para ir votar. Certo. Né? Por esse lado, sim. Né? Seria desagradável para ele. Da mesma forma que a eleição lá terminaria às 2 horas da tarde. Certo. Né? Então, para fazer de uma forma homogênea, para que todos os brasileiros tivessem o mesmo direito de votar, optou-se, né, por não fazer esse tipo de alteração. Agora, em relação ainda a Porto União, você me falou que teve uma urna com problema. Que tipo de problema teve a urna? Então, no segundo turno nós tivemos uma urna com problema. Provavelmente foi um problema na fonte elétrica dela. Segundo o relato do mesário, houve um pico de energia ali no Cid Gonzaga, num determinado momento da manhã, e a urna apagou e não voltou a funcionar mais. Tá, como é que ficaram os eleitores nesse momento? Eles têm que ficar aguardando? Né? Não é. Quem está na fila ali aguardando espera, né? Nós temos o técnico de suporte, né? Ele se encaminhou ao local com uma urna de contingência, né? Retirou as mídias, né, da urna original, recolocou na urna de contingência, né, que não tem mídia nenhuma, e os dados foram reaproveitados e a votação continuou normalmente. Você me explicava em off exatamente da zerésima. A zerésima, pessoal, é quando a urna vai para o setor dela, lá para a zona eleitoral, é feito um checklist ali para provar que tem 0 voto. Nessa transferência de mídia de uma urna com problema para a urna de contingência, é feita uma zerésima também? Não. A votação continua do momento que ela parou. Né? Então os votos que já estavam naquela urna são simplesmente transferidos para uma outra urna. Porque a zerésima é nessa mídia que é transferida. Exatamente. E não num instrumento em si. Exatamente. Não fica nada. Como você considera? Eu tenho a informação de 0,51% do universo de urnas eletrônicas do Brasil que tiveram problemas eletrônicos e outros, enfim. São 2.831 urnas que tiveram esse tipo de problema. No universo, eu concordo
que é pouco, 0,50. Mas se nós tivéssemos 2.831 filmadoras, por exemplo, tendo problema no Brasil, não é um número preocupante? Não, não é um número preocupante, visto que o universo da quantidade, como você apontou, é enorme. Né? São mais de 500 mil urnas funcionando no dia da eleição. É claro, quando você coloca todo um parque de informática, quem trabalha com TI, né, quem trabalha com muitos equipamentos juntos, ao mesmo tempo, é o que acontece. Esses equipamentos começam a quebrar assim de maneira escalonada. Como as urnas eletrônicas elas só são exigidas no seu potencial máximo no dia da eleição, é normal, né, que aconteça esses problemas numa vez só. Por isso que 2.800 urnas, como você falou, tiveram algum tipo de problema. E são os mais variados tipos de problema. Por quê? Nós temos várias seções, né? O Brasil é um país continental, e várias seções são no interior, né? As urnas são levadas, né? A gente vê na TV, né? Leva de barco, de jipe, jegue, né? E o que acontece? A urna é um mecanismo, é um computador, né? Como você tem em casa, né? Tem lá a sua placa-mãe, a sua memória. É um objeto, em tese, embora robusto, é frágil, ele não suporta trepidações em excesso. Certo. Né? Ela não pode ser jogada de um lado para o outro. Então, a maioria dos defeitos que a urna apresenta é justamente por isso, é o mau manuseio da urna eletrônica. É uma desconexão interna de peças de hardware. Eu não falei na abertura, porque eu esperei esquentar um pouco o bate-papo, eu até vim a gravação com uma camisa vermelha, para que o pessoal do PT não fique achando que eu vim aqui pôr em dúvida algum tipo de resultado, mesmo porque se eu fosse fazer isso jornalisticamente, eu estaria no município errado, porque aqui, se isso fosse, né, a minha intenção, a Aécio Neves teve uma votação maior que a Dilma, então eu estaria automaticamente me contradizendo. Minha preocupação é, inclusive atendendo algumas solicitações do amigo juiz eleitoral em União da Vitória, Eduardo Cocani, que quanto mais nós abordarmos com seriedade de mídia jornalística esse assunto, é melhor. Isso porque hoje no Facebook, principalmente que virou um grande plenário de discussões públicas, e por um lado isso é positivo, muitas coisas estão sendo inseridas em relação a problemas não eletrônicos da urna. Algumas pessoas, por exemplo, isso aconteceu em vários pontos no segundo turno, chegavam para votar e já tinham votado no lugar. Como que o TSE pode explicar isso? Não, essa é uma situação derivada de erro humano. Por que eu digo isso? O caderno de votação, depois a gente pode mostrar aí para os telespectadores verem, o desse ano, nós, assim, numa avaliação que fizemos dos servidores, foi um pouco infeliz como colocou os dados nele, o que levava o mesário, muitas vezes, a habilitar um eleitor pelo outro. Ele via na linha, lia, por exemplo, João Pereira da Silva, e o número do título dele estava acima do nome. E ele habilitava pelo título que estava para baixo, que era o José Pereira de Oliveira. Certo. E acontecia, a maioria dos casos que acontece da pessoa ir votar, são esses casos. Quando o mesário não se atenta para isso no momento da habilitação do voto e passa batido, depois, quando chega a pessoa correta, realmente não tem como reverter essa situação. Né? Nós passamos a orientação, justamente durante os treinamentos que nós fazemos aqui, para os mesários prestarem a máxima atenção na hora de liberar o voto para o eleitor, né? Só que algumas vezes realmente por uma falha humana, né? Por uma distração, até porque a maioria das sessões possuem cerca de 400 eleitores, né? Chega um momento do dia que pode realmente acontecer algum tipo de lapso, né? Geralmente por excesso de confiança, né? Tá indo tudo tão bem, chega num momento de distração, né? E acontece isso. Bem, por isso eu estou mostrando um videozinho. Olha, uma colega jornalista, foi ela quem trouxe um desses relatos. Vamos ver o vídeo dela lá do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Eu sou jornalista, sou da TV Cinec e eu tenho um assunto muito sério para tratar. É o seguinte, eu fui votar hoje, quando digitaram o número do meu título de eleitor, constou na urna que eu já havia votado. Pois bem, essa é uma das situações que estão pipocando na internet, já foi explicado aqui que está relacionada à possível e à natural falha
humana em relação a isso. Nós temos um outro vídeo que eu vou mostrar agora, dá uma olhadinha aí, uma urna ficou louca no Rio Grande do Sul, não parava de apitar. Dá uma curtida aí para ver como é que foi esse vídeo. O que aconteceu com essa urna, Breiner? Essa urna não parava de computar votos. Daí naquela mente de que, estão fraudando, estão fazendo voto, estão fabricando. Então, o que deve ter acontecido? Eu não estava lá, mas provavelmente o que aconteceu. Primeiro, o que é importante dizer que cada voto tem que corresponder a uma habilitação que o mesário faz para o eleitor ir votar. Não tem como ele habilitar para um eleitor e você ficar votando indefinitivamente, né? Tanto que todo mundo que já foi votar sabe que quando termina aparece escrito fim e não tem como você continuar a votação. Aquele fim continua até que o mesário coloque um novo eleitor, né, libere a votação para outro eleitor. O que aconteceu nesse caso, provavelmente a urna travou bem no momento do bip da votação e ela entrou em looping e ficou fazendo o bip de maneira intermitente. Nós temos alguns casos que no próprio terminal do mesário, né, quando você habilita, pode travar ali e fica fazendo o barulho. Quem tem computador em casa já deve ter passado por alguma situação semelhante, né? Está lá escutando uma música e de repente a música do CD trava e fica repetindo. Ali, assim, provavelmente o que resolveria era desligar a urna, religar ela de novo, né? Dar um reset nela, né? Ela voltaria a funcionar normalmente. Tem um cidadão aí que postou que não condiz a sessão dele na qual ele votou com aquela que está registrada no TSE, ou seja, você mesmo já me falava que pode ser manipulado isso porque o que não falta na internet nessas horas são fakes, são dados fictícios, né? Nessa imagem aí que a gente já viu, o que acontece? O boletim de urna está fracionado, ele não está aparecendo inteiro, né? Até porque ele é comprido, mas ele poderia ter dado um jeito de bater de uma maneira que ficasse mais fácil de observar isso. Mas da análise dos documentos que a gente já fez, né, todas essas denúncias que a gente recebe, a gente sempre procura saber o que exatamente aconteceu. E nela dá para observar que o cabeçalho, né, onde aparece o número da sessão, estimativa de voto que aparece ali, tem um código. E esses códigos não conferem com o da sessão, conferem com de outra sessão, né? Eu não me lembro o certo se é a sessão 98 e ele fala que votou na sessão 100. Na verdade, os dados estão ao contrário, né? Bom, nós conversamos a respeito disso para que alguns bafafás de Facebook, principalmente, fossem aqui abordados de uma maneira jornalista e técnica nesse primeiro bloco. No próximo, nós vamos fechar em relação à preparação da urna para a votação, ela que é o carro-chefe do bate-papo de hoje. Um instantinho só, estaremos de volta. Olha pessoal, um breakzinho na conversa. Esse é um pendrive, o Brian está me explicando. Estou com áudio, né, Dante? Que vem por moto, para ser mais rápido. Ele extrai nesse pendrive os resultados da urna e vem rapidinho para apuração. E depois que chega a urna. Interessante, né? Pois bem, retomamos a conversa com Breiner Kist, ele é chefe do cartório da Justiça Eleitoral de Portunhol. Para fechar o universo Portunhol mesmo, queria saber a sua impressão em relação ao primeiro e segundo turno, em relação à abstenção de eleitores, se foi um número crescente, teve mais preocupação na procura no segundo, no primeiro, como é que foi esse quadro? Não, a abstenção de votos aqui em Portunhol assim, tem mantido bem constante, né? Geralmente não passa dos 25%. No primeiro turno foi algo em torno de 22, 23%. No segundo turno também fez 22,3%. Quase a média nacional. A média nacional. Como fica a questão da abstenção involuntária? Eu estou falando com a pessoa que morreu. Como é que o TSE consegue atualizar esses dados em relação às urnas? Então, nós temos uma resolução, a 21538 de 2003,
e o Código Eleitoral também prevê, é que os cartórios de registro civil do Brasil inteiro, uma vez por mês, tem que comunicar aos juízes eleitorais os falecimentos que ele recebeu. Então, uma vez por mês, a gente recebe aqui de Porto União, por exemplo, um relatório constando o nome de todas as pessoas falecidas aqui no município, né? Com posse desses documentos, a gente remete às pessoas que são eleitoras em outras zonas eleitorais para anotação no cadastro eleitoral. Ou seja, em suma, escapa apenas aquela pessoa que dentro do mês de votação, outubro, por exemplo, não teve essa atualização ou ela é cotidiana? Não, essa atualização nós fazemos no sistema. O sistema eleitoral, ele fecha em maio do ano, que tem a eleição. Então, por exemplo, esse ano, antes desse prazo, a gente consegue lançar no sistema, o nome da pessoa não vai constar no caderno de votação. Após esse período, né, tanto isso vale tanto para as pessoas falecidas quanto as pessoas condenadas, que têm os direitos políticos suspensos. As comunicações que a gente recebe após esse período, o caderno de votação vai com carimbo, né, falando impedido de votar. Certo, isso é feito manualmente daí? É feito manualmente. Que servição. Bom, como alguns dados desse levantamento do segundo turno foram parar no Facebook, ali pelas 16 horas, 17h30, algumas pessoas informavam, olha, aqui em Porto União, fulano está com tanto por cento de voto e ciclano com tanto, né? Na verdade, a Aécio tem tanto, Dilma tem tanto. Isso, alguém relacionado a algum sistema de apuração, se ele é eletrônico, como é que vazou? E esses números eu mesmo conferi, condiziam com a verdade no final. Então, o que acontece? A norma do TSE era que não haveria a totalização dos votos nacionalmente, né? Antes das 20 horas. A gente tem aqui o município, por exemplo, de Matos Costa. Você conhece lá, nós temos lá 13 urnas. Então, numa eleição para prefeito, todas as urnas, elas emitem o boletim de urna, que é o resultado da respectiva, né? E o que acontece? As pessoas lá, com posse desse boletim de urna, elas fazem uma totalização oficial. Então, elas já sabem quem ganhou a eleição antes mesmo da urna chegar aqui para a gente, né? E o que a gente fez no domingo? A partir do momento que a gente começou a receber os dados, a gente disponibilizava os boletins de urna, né? Certo. E somando os boletins de urna, a gente teve o resultado, né? E a partir disso que chegou a informação? A partir disso o pessoal já divulgou a informação falando quantos votos cada um fez. Perfeito. Brainer, no primeiro bloco nós falamos em relação à zerésima, mas também existe uma outra blitz surpresa do TSE, vamos dizer assim, que até eu propus, e aqui eu reconheço a minha ignorância, e hoje a gente vai esclarecer, uma espécie de sorteio em relação a urnas para exatamente evitar aquilo que eu conversava e já escrevi a respeito no meu jornal, de, por exemplo, uma possibilidade do sistema ser corrupto, ou seja, a plataforma desse computador que nós usamos como urna estar programada para uma progressão matemática, cada 5 votos para o Zé, o quinto vai para o João, na verdade, né? Como é que funciona esse sorteio e qual é a garantia que a gente tem que isso não acontece? Então, o TSE, a Justiça Eleitoral, isso não é tão divulgado, mas nós temos vários métodos de auditoria na urna eletrônica. E todos são públicos, todos são feitos em audiência pública com a participação dos partidos, né? Os partidos, principalmente lá na esfera nacional, eles comparecem em peso nessas audiências para verificar, né? Vamos começar do fim para o começo? Certo, pode ser. Então, nós temos uma auditoria, que essa é realmente assim, o carro-chefe, né? Que por ela ser mais fácil de compreensão, é mais fácil das pessoas entenderem por que o sistema é de fato seguro. Ela se chama votação paralela e ela começa no sábado. Como que funciona? Os TREs do Brasil inteiro eles se reúnem lá em audiência pública e sorteiam, por exemplo, aqui em Santa Catarina, por causa do número de eleitores, sorteiam 3 urnas, uma de Florianópolis e 2 urnas do interior. Sorteiam a esmo, né? Então vamos supor que uma urna, né, como estava dando exemplo lá da Nova Galícia ou do Legru, fossem sorteadas. Essa urna, do jeito que ela estaria exatamente pronta para ser distribuída, em vez de ser distribuída lá para a comunidade do Legru, da Nova Galícia, ela seria levada lá para o tribunal, lá para a sede do tribunal lá em Florianópolis. E lá ela ficaria numa sala monitorada com várias câmeras, né, esperando a hora da votação no domingo. No domingo, 8 horas da manhã, ela seria inicializada, emitiria a zerésima, provando que não teria nenhum votos, e seria feita uma votação controlada nela. O que é uma votação controlada? As pessoas
iriam até a urna e declarariam, colocariam no papel que estariam votando na pessoa, no candidato A ou no candidato Y, e uma câmera estaria filmando ela votando no candidato A ou no candidato Y. Né? Também é sorteado a quantidade de eleitores que vão votar nessa urna. Né? Então, naquela urna que tem previsto 150 eleitores, foi sorteado que iriam votar 100 eleitores. Então, 100 votos são computados naquela urna. E no final do dia, aquela urna é apurada. E daí o resultado que está no papel e que foi filmado tem que bater com o que a urna emite. Certo. Uma vez batendo, ela volta para o local. Não, se bateu a urna, já fica lá, que ela não tem como voltar, porque domingo acabou a eleição. Daí é feita uma substituição dessa. É isso. Dentro do sábado, a partir do momento que você sabe qual urna que é sorteada, é feita uma substituição, uma nova carga em uma outra urna. Mas é a prova que a urna que o eleitor vota, de fato, registra exatamente os votos que ele está colocando lá. São esclarecimentos que eu tenho a preocupação de trazer a público para que a gente vá fechando, né, num sistema mais transparente possível. Por que o Brasil insiste nisso? Lógico, a gente sabe que é uma maravilha, embora algumas pessoas aqui, a Claire inclusive falou, olha que saudade do tempo do papel, mas talvez até pela simbologia toda, né, pelo trabalho, pela possibilidade de desfrutar mais tempo aquela disputa, o envolvimento social, que é tão bonito na democracia, né? Mas por que o Brasil insiste enquanto outros países, como a Alemanha, por exemplo, consideram inconstitucional o uso da urna eletrônica? É uma opção de cada país, né? Se a Alemanha adotou que não está conforme a Constituição da Alemanha, é uma situação deles. O caso dos nossos estatutos normativos, ela está prevista e ela é consagrada. Vários outros países adotam, né, a urna eletrônica. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam vários modelos diferentes de urna eletrônica. Para cada estado tem a sua própria metodologia de votação e de apuração, né? Bom, mas o Brasil tem um sistema de urna ultrapassado, vamos dizer assim, né? Se fosse falar dos aviões, seriam os Mirages antigos, enquanto países como o Canadá, por exemplo, já tem uma evolução da urna. O TCE prevê uma evolução desse software ou desse computador? Como é que é isso no dia a dia de você? Os softwares da urna são constantemente atualizados. O grande, assim, a defasagem que há é na parte do hardware, né? Que eu também concordo com vocês, assim, deveria ser um tablet, touchscreen, né? Ia ser bem mais funcional, né? A interação, né? Interativo com o próprio leitor. A urna, como que está, é um parque de informática muito grande, né? Como a gente estava falando, 500 mil urnas, né? Onde ficam guardadas? Que são trocadas, né, a cada 2 anos, assim, as mais antigas estão descartadas. De cada tribunal tem uma metodologia de armazenamento. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele adota ter a política de fóruns próprios, como aqui em União da Vitória, e lá eles têm o depósito de urna deles. O Tribunal de Santa Catarina tem uma metodologia diferente, eles preferem guardar centralizados lá em São José, que tem um depósito de urnas. Então, todas as urnas de Santa Catarina ficam depositadas lá até o momento da eleição. Nossa, é um sistema que dá muito trabalho, mas você considera que dá, inclusive essa entrevista, né? Dá menos trabalho que da cédula de papel? Além de dar, assim, menos trabalho braçal, é muito mais transparente e seguro. A maioria das pessoas, assim, acho que até que nos assistem agora, não vivenciaram esse período do voto do papel. O que era essa apuração? Né? Se no momento que aqui em Porto União, que é uma cidade, assim, centro regional, existia várias denúncias de fraude, de falha de contagem, etc. Você vivenciou esse período. Graças a Deus eu vivi para saber contar. Né? Você sabe que existia várias contagens erradas e tal. Cabritinho. Os palavrões, né? E hoje isso não existe mais. Sem contar a parte da segurança até mesmo. Se a gente for pesquisar pelo mundo, os países que adotam o voto exclusivamente no papel, depois da eleição, geralmente acontece algum tipo de revolta popular, né? Embora tenha o jeito de fazer a recontagem, essa recontagem nunca vai condizer com os votos que foram apurados da primeira vez. Bom,
Brian, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu gostaria de imensamente agradecer, espero ter colaborado. Eu repito aqui, eu vim com a função de jornalista, embora eu também pertença, assumo que às vezes eu aproveitei ser jornalista para tirar um pouco das minhas dúvidas, eu fico com um pezinho atrás, mas nada de modo algum em relação ao aspecto democrático, por favor. Graças a Deus vivemos no Brasil, né? E que ele perdure para sempre, pelo bem dos nossos netos e filhos e netos. E eu quero deixar aqui à disposição as câmeras e os microfones do programa Marcelo Storck, se eu deixei de citar alguma coisa, algum recado para o eleitor e desejar agradecendo a gentileza. Não, eu que agradeço vocês, né? Para a gente poder falar para o eleitor realmente que a urna é segura, ela cumpre os seus objetivos, né? É um computador, né? É um computador com sistemas, são pessoas, né? São seres humanos que trabalham em cima desse material, por isso que pode haver alguma falha ou outra, mas que estão continuamente sendo corrigidas, né? Justamente para resguardar o nosso valor maior, né? Que é a democracia. E ela imperou aqui no programa Democracia. Eu reconheço a vitória da presidente Dilma Rousseff, espero que ela continue, principalmente para Porto Melo na Vitória, que tem os mesmos partidos trabalhando, incentivando as obras e as vitórias que vêm aqui para a nossa cidade. E vamos lá, mais 4 anos de trabalho. Eu fico por aqui, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.